meus queridos, tudo bem com vocês? Nesse bimestre nós falamos muito aí sobre as inconfidências, né, e movimentos separatistas que ocorreram no período colonial aqui no nosso país, no Brasil. Então hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a Inconfidência Mineira, que foi a Inconfidência que nós mais comentamos e que vai cair na prova. Então vamos lá entender um pouquinho mais aí sobre a Inconfidência Mineira, que ocorreu no mesmo ano da Revolução Francesa, em 1789, em Vila Rica, Ouro Preto, Minas Gerais. Eu já tinha falado para vocês sobre o ciclo do ouro, né? Por que a gente chama de ciclo do ouro? Porque o ouro ele realmente teve um ciclo, um início, um meio e uma decadência, um fim. Então, em meados do século XVIII, a produção ourífera em Minas Gerais já estava assim bem decadente, sabe? Estava acabando, estava no fim. Mas o rei Dom João VI estava achando que ele estava sendo enganado, que ele estava sendo roubado, né? Que de fato as pessoas estavam aí pirateando o ouro. Dom João VI não acreditava que o ouro de Minas Gerais estava acabando. Na verdade, naquela época, ninguém acreditava que o ouro de Minas Gerais ia acabar, né? Tanto é que foi uma época em que muitas pessoas migraram para Minas Gerais com essa ideia de que iam encontrar uma mina com riquezas infinitas que nunca acabaria. Então o rei de fato acreditava que estava sendo enganado e por isso ele começou a trocar os impostos. Então antes nós falávamos sobre o quinto, né? O quinto ele foi trocado pelas capitanias e depois foi trocado por um valor de 100 arrobas anuais. E no início eles conseguiam pagar essas 100 arrobas anuais com facilidade, mas depois, quando começou a vir aí a decadência do ouro, né, o fim do ciclo do ouro, eles começaram a ter muitas dificuldades, os mineradores não conseguiam pagar a quantia de 100 arrobas anuais, e isso começou a gerar aí um problema, porque os impostos foram se acumulando. Em 1788 houve boatos de que a derrama seria decretada. O que é a derrama mesmo? Quem é que se lembra? A derrama é o recolhimento forçado dos impostos. É a coroa invadindo a casa das pessoas para pegarem as suas coisas e pagar o imposto de uma maneira forçada. Ao mesmo tempo que tinham esses boatos aí sobre a derrama, existia uma elite letrada em Minas Gerais, né? Pessoas ricas, pessoas muito inteligentes, poetas, pensadores, filósofos, enfim, pessoas que tinham muito acesso à educação, pessoas que tinham acesso a ideias iluministas vindas da Europa. Essas pessoas elas se juntaram e estavam planejando uma grande revolta. Então esses são os inconfidentes. O que é, né, inconfidente? Inconfidente é aquela pessoa, são aquelas pessoas que agem com infidelidade à coroa, ou a algo, a alguém, no caso a coroa, né? Uma coisa que é muito importante falar, pessoal, é que os inconfidentes, eles não planejavam a independência do Brasil, como muitas pessoas acham, né? Como muitas pessoas falam por aí. Eles não planejavam a independência do Brasil, até porque nessa época eles não tinham uma noção de identidade brasileira, aquela noção de união, sabe? Eles planejavam a independência de Minas Gerais, era esse o plano deles. E outra coisa que é muito importante falar também é sobre essa diferença aí da Inconfidência para as outras revoltas, porque a Inconfidência ela foi liderada e foi planejada pela elite brasileira, por pessoas ricas, pessoas altamente instruídas, né? Poetas, filósofos, enfim, como eu tinha falado. Diferente de outras revoltas que foram planejadas aí por pessoas pobres, por escravos, pessoas que procuravam uma liberdade, né? Procuravam seus direitos. Então essa é uma grande diferença aí entre a Inconfidência Mineira e outras revoltas que nós comentamos. Então, a Inconfidência Mineira ela foi liderada pela elite brasileira, né? Diferente de outras revoltas coloniais que foram feitas por pessoas abaixo das camadas da sociedade. Gravem isso é importante porque influencia em algumas coisas, né? Por exemplo, uma das ideias aí dos Inconfidentes era que quando Minas Gerais se tornasse independente, que eles manteriam, por exemplo, a escravidão. Né? Eles eram donos de terra, enfim, então eles queriam manter a
a escravidão. Então algumas coisas mudam aí de uma revolta para outra, ok? Os inconfidentes eles se juntavam em grandes casarões que tinham lá em Minas Gerais em reuniões secretas, né, para planejar aí o movimento que destituiria Portugal do governo de Minas Gerais. Nessas reuniões, dentro desses casarões, eles também confeccionavam ali a bandeira, né, do país deles, né, a bandeira que é conhecida até hoje como bandeira de Minas Gerais. Ela é representada por um triângulo vermelho com os dizeres Libertas quae sera tamen, que significa liberdade, ainda que tardia, né? Que era o que eles queriam, uma liberdade, mesmo que seja tarde demais, mas que tenha a liberdade. O que aconteceu, né, pessoal? Aconteceu que houve uma reviravolta. Lembra que eu falei que todo o movimento aí ele foi meio que influenciado pelo boato da derrama? A derrama era assim a grande força, né, para que eles fizessem esse movimento acontecer, essa revolução acontecer o quanto antes. Marcaram data e tudo porque eles não queriam perder os seus bens, obviamente. Não queriam perder os seus bens para a coroa, então eles queriam fazer tudo acontecesse o quanto antes. Acontece que a coroa avisou que não haveria mais derrama, que a derrama não seria decretada, e isso deu uma derrubada no movimento, deu assim uma enfraquecida, e muitas pessoas que estavam no movimento não viam mais muito sentido assim em continuar aquilo. Além disso, tem a parte da história que todo mundo já conhece, né? Que o movimento foi traído, foi delatado por Joaquim Silvério dos Reis, né? Um nome infame até hoje em Minas Gerais, foi considerado realmente um grande traidor, né? O Joaquim Silvério dos Reis, ele colocou ali na mesa o nome de todos, falou sobre todas as pessoas que estavam dentro do movimento e tudo o que acontecia dentro desse movimento. Ele foi tão odiado pelas pessoas de Minas Gerais que ele teve inclusive que ser exilado, ele teve que se exilar do país, né? Porque ficou com essa fama aí de traidor. Então essas pessoas do movimento, todas elas foram interrogadas, todas elas passaram por interrogatório, foram condenadas à morte, 12 pessoas foram condenadas à morte. Mas, novamente, como eu havia falado, estamos falando aí de elite, né? Elite brasileira, pessoas muito importantes, muito ricas e que haveria aí um alvoroço se essas pessoas morressem, né? Então, no dia seguinte, houve um perdão da coroa, a coroa perdoou 11 dessas pessoas, mas eles precisavam dar um exemplo aí para a população. Então, um foi condenado à morte, que foi o famoso Tiradentes, né? Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, ele foi condenado à morte, e a morte dele foi uma morte muito feia, né? Ele foi enforcado em praça pública, foi esquartejado, as partes do seu corpo foram arrastadas ali num lugar que hoje é conhecido como a Praça Tiradentes, lá em Minas Gerais. Então foi uma morte muito marcante. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ele teve uma história muito interessante porque ele foi o mais fiel dos inconfidentes. Mesmo sobre o interrogatório, ele não tinha medo de dizer, né, ele não negava os seus ideais, ele não dava para trás, né, na sua palavra, ele continuou firme ali com seus ideais. Ele era verdadeiramente um republicano, né? Então por isso ele ficou tão famoso, porque foi condenado à morte. Aquilo ali serviu como uma lição mesmo para as pessoas, para a população. Era Portugal dizendo, olha só, se vocês tentarem uma independência, tentarem, né, se desprender de Portugal, é isso que acontece. Portugal é mais forte que vocês. Então, basicamente foi dessa forma. Uma coisa interessante também para falar sobre Tiradentes é sobre a imagem de Tiradentes que foi criada, né? A imagem de Jesus Cristo. Se vocês repararem, Tiradentes tem assim os traços muito parecidos com de Jesus Cristo, porque ele foi o único do movimento que foi tão fiel, que foi levado à forca, foi levado, né, condenado à morte por querer ali um bem maior para todos. Então, por isso a imagem dele é muito ligada aí à imagem de Jesus Cristo. Ninguém sabia exatamente como era Tiradentes, mas é essa imagem que a gente carrega. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de um pouquinho aí a mais da história, né, sobre a Inconfidência Mineira. E é isso. Um grande beijo da Pro Angélica.